Oi, gente, tudo bom? Pois é, nós encerramos o estudo de Salmos 1 e hoje nós estamos entrando no Salmo de número 2 e hoje no versículo 1. E o versículo 1 do Salmo 2 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A gente sabe que diante de toda essa situação que estamos vivendo, parece que o verbo desse salmo vem a calhar. Afinal de contas, o primeiro verbete que aparece aqui, por exemplo, é o verbo enfurecer. E se você não sabe, o verbo enfurecer, principalmente nesse texto, vem do hebraico ragash, e tem como significado estar num tumulto, causar comoção, mas também tem o sentido de conspirar e tramar. E quando se pergunta por que se enfurecem os gentios, essa palavra gentios tem o sentido de povos, que não possuem laços sanguíneos com os judeus. Mas também tem um sentido geral de povos, nações, povos de outras línguas e raças. Assim, temos um resumo de tudo que vem acontecendo nesses últimos dias. Olha só, presta atenção. Afinal, na pergunta nós temos o seguinte: por que o povo está tão tumultuado? Por que o povo está tumultuando tantas coisas? Basta olharmos para o mundo e nós vamos ver que as pessoas vão entrando desesperadamente em supermercados, farmácias, mercearias, causando tumultos desnecessários. Gente. Por outro lado, vamos ver no ponto 2 desse texto. Vemos um povo causando comoção, desespero, jogando e brincando com o emocional do povo. Exato. Políticos de um lado, jornalistas de outro, ativistas por outro, sempre alguém querendo respostas e brincando com a situação que está acontecendo. E se nós olharmos, vai também surgir então teorias e afirmações sobre uma trama mundial, uma conspiração de um país contra o outro, e bem como de um presidente contra o seu povo e vice-versa. É de um lado e de outro ao mesmo tempo. Com tudo isso, nós vemos ainda que existe uma trama para a preparação do campo para o surgimento do anticristo. Isso é natural, isso é óbvio. Basta lermos a Bíblia que vamos encontrar isso, isso é um fato. Mas é preciso ter os pés no chão, para não falar tanta coisa que não tem nada a ver, algo sem sentido. E o texto continua aqui. O texto continua perguntando: por que os povos imaginam coisas vãs? Aqui temos uma pergunta bem real e peculiar para os dias de hoje, gente. Essa palavra vem, o verbo imaginar vem do hebraico hagar. Tem como significado gemer, cismar, conspirar, inventar, murmurar, além também de meditar e imaginar coisas. Vemos que existe aqui uma relação bem próxima e sonora, pode até ser uma mera coincidência, com o verbo anterior que nós lemos. Lembra, no hebraico hagash, ou ragash, com hagar. Mais ou menos um trocadilho que foi utilizado aqui. É uma relação muito forte. Tudo bem que nós podemos falar que foi um tipo de um trocadilho poético por causa de salmos, mas ao mesmo tempo, nós temos aqui o uso de uma chama-se em português paranomasia, ou paranomásia. Que seria? É uma figura de linguagem, mas o que significa isso em português? Consiste na aproximação de palavras, de sons bem parecidos, mas que possuem funções e significados distintos. Assim também no hebraico, nós encontramos isso, e principalmente nesse texto, que ragash e hagar, que tem um som bem gutural, os dois, possuem uma função de destaque para o entendimento do texto. Porque toda vez que nós usamos, seja o trocadilho, ou seja, uma figura de linguagem, e aqui neste ponto, essa figura de linguagem representa exatamente chamando atenção para o texto, ou para a situação que estava acontecendo, nós temos um destaque para esse entendimento. Ambos possuem significados diferentes, mas, ao mesmo tempo, eles se completam entre si e chegam a uma ideia comum, bem comum. E nós vemos que a consequência real aqui, final de tanta coisa vivida daquela primeira etapa que nós lemos,
dessa situação que nós estamos vendo aqui, a consequência real é o ato de murmurar. E, gente, reclamar, imaginar coisas, cismar de tudo. E, claro, em combinação com a primeira palavra, começam também a conspirar. Já não de cima para baixo, entre os grandes para o menor, mas agora também inverte as posições e começa agora o povo conspirar contra os grandes. Nós vemos aí uma situação complicada. As pessoas falando mal, criando situações, inventando ideias mirabolantes do que está acontecendo. E aí entra no contexto mesmo que nós estamos lendo. Imaginam coisas vãs. Temos uma máxima real aqui nos dias de hoje, e nesses dias que estamos passando, a imaginação de coisas vãs. E vãs vem de vazio. Coisas à toa, coisas do nada. Por exemplo, você vê, do nada, quando acabou o papel higiênico nos mercados. Você pergunta, o quê? O que tem a ver? Aí você pergunta, se fosse num filme que você tivesse assistido, você perguntaria, esse povo tá doido? O que eles estão pensando? Que relação tem o papel higiênico com o Covid-19? Olha, gente, é coisa de doido. Mas basta você imaginar e ver a situação de que o povo está vivendo. Mas quando nós estamos vivendo junto, no meio dessa pandemia, garanto que você, alguém da sua família, também viveu no meio dessa situação e foi até o mercado também, pelo menos para checar. E para ter certeza que era real essa situação. E quem sabe até aproveitou fazer a sua comprinha. Claro, não deve ter comprado lá os 10 sacos de papel higiênico, umas 10 caixas, mas você deve garantir pelo menos o seu. E nós vemos que, além disso, ideias como atentados, conspirações as mais diferentes, essas conspirações são interessantes, são diversas e bem criativas, têm surgido de toda maneira, para deixar o povo ainda mais enfurecido, perturbado, confuso, sem contar as guerras políticas entre partidos de direita e esquerda, que se atacam constantemente. E se nós olharmos para a política, está realmente confusa. E a economia totalmente atacada por todos os lados, principalmente num país fechado, sem nenhum movimento. As nações do mundo todo estão todos desorientados. Primeiro pela falta de sincronismo entre os políticos e dirigentes do país e o próprio povo. A direita ataca a esquerda, como eu disse. A esquerda ataca a direita. E o povo fica no meio desse fogo cruzado, sem saber o que fazer. Tentando entender o que realmente está acontecendo. E para onde ir, o que fazer, como correr, como se esconder, como se proteger. O povo sofre. Por outro lado, o Sistema Mundial de Saúde traz uma determinação. E os políticos outras. Cada presidente decide o que quer, o que acha, o que deve ser melhor para a sua política econômica e não para o seu povo. Vale mais o dinheiro, o cascalho, do que o povo. Os valores estão mudando. E se você olha os ativistas do mundo todo, tentando de alguma forma mostrar, junto com jornalistas, a parte negativa e trágica da situação, para dessa forma tentar pelo menos despertar e convencer seu povo e seus dirigentes, mas o caos, nesse momento, é pior. É cada um por si, e nem sei se Deus é para todos nesse momento, porque as pessoas esquecem até disso. Porque nem Deus foi convidado para a história. Você vê que igrejas, comércios, hotéis, tudo fechado. E o povo pedindo ajuda, pedindo esperança e pedindo resposta. Gente, o tema de hoje é interessante. Porque essa palavra que nós estamos lendo aqui no versículo 1 diz: por que enfureceram os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Essa ideia de enfurecer, de perder a razão, de ficar doido no meio do caos, isso já está acontecendo. As pessoas perdem o senso, perdem totalmente o rumo, a direção de tudo. E quem sabe, quando nós olhamos seriamente para a situação, talvez depois que passar tudo nós vamos entender isso, mas basta olharmos para a situação que todos estão enfrentando, talvez nós não entenderemos por que nós tomamos essas atitudes. Entretanto, esse é o momento de
parar para pensar, entender e reconhecer o que Deus tem para nós. Deus sempre tem o melhor. E nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos esperar em Deus, porque Ele sim tem reservado para nós tudo o que nós precisamos. Em vez de ficarmos imaginando coisas, em vez de ficar assumindo situações, achando que nós sabemos e entendemos tudo, vamos entregar tudo na mão de Deus. Vamos relaxar, vamos confiar, afinal de contas, temos que ficar dentro de casa. Temos que nos proteger, temos que nos guardar, porque é para isso que fomos convocados pelas autoridades. Proteger a família, proteger uns aos outros. E a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso significa o quê? Eu preciso amar a Deus, mas também preciso me amar. E o meu amor por mim tem que ser igual pelo próximo. Então, se você não quer fazer por você, faça pelo próximo que você vai estar fazendo por você também. Se guarde, se proteja e deixa Deus fazer o resto. Acredite, confie, descanse. Permita que Deus controle a sua vida. Se você nunca experimentou, nunca teve a experiência de deixar Deus guiar seus passos, sua história, daqui para frente, vamos mudar um pouco alguns conceitos, vamos ter novas experiências. Se você nunca teve uma experiência espiritual com Deus, esse é o momento de você provar. Provar não só que Deus existe, mas provar que também Ele cuida de você. Eu tenho certeza que se você, em vez de desesperar, de ficar preocupado, depressivo, ansioso, entrega a sua ansiedade ao Senhor, confia nele, Ele vai cuidar de tudo para você. Muito obrigado por acompanhar a gente. E eu peço vocês, faz um like, se inscreva e acompanhe. Coloca aí o sininho, ligue o sininho para você acompanhar todas as mensagens novas que nós colocarmos aqui. E eu agradeço a todos, um grande abraço, até a próxima.